Um grande shalom a todos os nossos irmãos, a todos que nos acompanham através desta live, desejando as bênçãos de Deus sobre a sua vida, sua família, e lembrando a cada um que hoje é um novo dia, uma nova oportunidade que Deus nos concede para termos isto na nossa consciência gravado. Estamos mais perto hoje do que ontem da vinda do Senhor. Tudo nesta vida, tudo que se diz com respeito à pregação do Evangelho, ao momento em que nós vivemos, todas as coisas estão pregando para nós que Jesus está voltando. A pandemia, o nudismo, o homossexualismo, a perversão na fé, a própria apostasia em que a igreja está vivendo, estas coisas não são anúncios de que Jesus está longe, mas cada coisa dessa que a gente vê, a gente sabe Jesus está voltando. Ontem eu falei que cada acontecimento que se tem na igreja deveria apontar para a vinda do Senhor. E nós falamos que vamos ter uma live com os jovens no próximo dia 15 de agosto aqui. E aí vem a pergunta, o que é que tem juventude, mocidade com a vinda do Senhor, irmão Dia? O que é que tem? Hã? Shalom ao povo de Deus, Deus continue vos abençoando. A Bíblia diz que os jovens são fortes, né? E a Bíblia, se a gente pode ver do outro lado, lá do outro lado, quando nós que estamos esperando este arrebatamento, é para lá vivemos como jovens. Então Então, a atenção que se deve dar aos jovens não é para brincadeira, não é exatamente. para distrair os jovens, mas é para focar de que esta fase da vida, da juventude, que é uma fase muito pequena aqui na Terra, né? Você tem um tempo que você é criança. Há quanto tempo você é criança? Você é criança do seu nascimento até que você entre na adolescência, até os 12 anos, 12 né? anos. 12 anos. Então, aliás, não, os 13, né? 13 anos, né? 13 anos. 13, né? É no inglês lá. Ó. É. Então, 13 anos. E você vai até os 19, né? 19. Então, você tem 9 anos aí como 6 anos aí como adolescente e 13 como criança. Aí Isso. você entra, depois dos 20 anos, você entra para a fase da juventude, né? A fase da vida, se torna jovem. E por quanto tempo a gente é jovem? Por um pequeno período de tempo. Aí você pode ver que as pessoas não sabem aproveitar nem a juventude deles, porque logo dos 20 tem gente que casa com 18, que ainda é adolescente, tem gente que casa com 20, saindo, entrando na fase da juventude, ele vai perder uma fase da vida porque ele vai entrar para uma fase de responsabilidades. É. E a fase da juventude é uma fase bonita, mas Muito. muito pequena, e que na maioria dos casos os jovens estão ainda bem inexperientes, né? Isso, Bem isso. inexperientes. Mas é bom ser inexperiente ou é ruim? Você casou com quantos anos? 30 Eu anos. pensei que você tinha casado. Eu pensei que ele tinha casado com a Josenilda, casou com 30 anos. Com Mas 30 com 30 anos. anos. Ah, mas esta fase você pode responder a pergunta. Bom, é uma fase. Assim, tem o lado bom, tem o lado negativo também, né? O lado bom é que você está aí novo, ainda dá tempo para aprender ainda muitas coisas durante essa fase da juventude. O lado ruim é da inexperiência, né? Você vai errar bastante, vai tropeçar muito até amadurecer. Mas o lado bom é que a juventude é algo maravilhoso até
Deus quer que nós sejamos jovens, Saudável. Você saudáveis. sabe qual é a fase? Tanto a fase da criança, adolescente é uma fase rebelde, uma fase meio complicada, que as pessoas estão saindo de uma fase, de uma transição de criança e acham que já são adultos. Aí fica uma fase meio complicada. Mas a juventude é uma fase boa da vida, porque parece que as pessoas não têm tanta experiência e não são maliciosos. Os velhos, quanto mais velho a pessoa fica, quer dizer, mais malicioso, porque ele já passou por aquilo, ele fica... Então parece que Deus quer que a gente volte. A Bíblia diz que volta a ser até como criança, né? Isso. Que não tem maldade, que não tem... Você pode ver uma criança, dificilmente você vê uma criança ali jururu, né? Tá feliz, ela pode estar com a roupinha rasgada, que ela tá feliz, correndo atrás de bola, atrás de pipa, mete o dedo no chão, arranca a cabeça do dedo, daqui um pouquinho chora, daqui um pouquinho volta a brincar e essas fases, né? Então, de forma que nós vamos ter aí no dia 15 de agosto uma live voltada para os jovens, mas pensando no que é ontem eu falei sobre o êxodo, né, que é a saída, né, que é a saída é uma simbologia do arrebatamento. Deus envia um profeta para quê? Para tirar o povo. Esse povo não é para ficar no deserto, é para uma terra de promessa. Isso. Então, Deus enviou um profeta, nos levou para... Na verdade, a mensagem, a Bíblia nos leva para esse deserto, né? Para a gente ter uma filtragem na vida. Isso, né? Isso. O deserto serviu de filtro, não é? Filtro para filtrar as coisas erradas. E aí você vê, a coluna de fogo veio um profeta, aí esse profeta veio com uma missão de levar o povo a uma terra de promessa, e tudo isso a gente vai vendo. E o livro do Êxodo revela essas coisas e nos leva também ao Cordeiro Pascual, a Cristo, que haveria de morrer em nosso lugar. E são tantas coisas bonitas ali, do 1º até o 20º capítulo do livro do Êxodo, que nós decidimos. Tinha acabado de ler e eu acabei, no dia que nós lançamos este programa para esta live, escolhendo esses 20 capítulos, porque são maravilhosos. E é assim que nós estamos desejando. Mas para chegar no arrebatamento, que a gente fala em subir, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o profeta disse na mensagem: humilha-te, que o caminho para cima é para baixo sempre. Então, a primeira coisa que a gente lembra é que para arrebatamento a gente precisa descer. Descer fala de quê? Fala de limpar o coração, de pedir perdão, de não ter mágoas, de deixar para trás tudo que é terreno, né? Vamos deixar o orgulho, a vaidade, a prepotência, a arrogância e vamos descer. Vamos ser verdadeiramente servos de Cristo, porque Cristo... Ele quis nos dar esta lição: ninguém subiu, senão o que de lá desceu. E ninguém subirá ao céu se primeiro não descer. Ele desceu tanto que disse o profeta que ele foi na cidade mais baixa do mundo. Cidade de Jericó. Jericó. Nós já tivemos lá algumas vezes em Jericó, 480 metros abaixo do nível do mar. É a cidade... Quando é época de calor, é quente, viu? Porque está dentro de um aglomerado de montanhas ali, está lá embaixo, é a beira do Mar Morto também. Engraçado que eu estava lendo na Bíblia, você sabe como é que a Bíblia chama o Mar Morto? Não. Pois é, quando Deus está destinando a terra, aqui no livro de Números, estou lendo Números, né? Então, no livro de Números, aqui... Deus chama o Mar Morto de Mar Salgado. A Bíblia chama de Mar Salgado. E chama... Porque salgado também. É muito. A densidade de sal dele é 10 vezes mais do que a água de qualquer mar no mundo, né? E é tão denso que você não afunda. Você pode deitar e ler um jornal. Nós temos lá a fotografia
Gente, o Tours não afunda em lugar nenhum, né? Porque é uma palha, né? Mas, e o mar, você lembra, Tours, qual é o nome do mar, do grande, Deus estava delimitando lá a terra? Eu lembro do mar hoje que nós chamamos hoje do Mediterrâneo. Como é que a Bíblia chamava o Mediterrâneo? É o Mar Grande, Grande Mar. Do grande mar até a terra do Sinai, quer dizer, era os limites ali. O mar Mediterrâneo era o grande mar, Grande mar. e o mar morto era o Mar salgado. mar salgado. Muito bem. E você sabe por que ele é morto? Não tem vida. Mas por que ele não tem vida? Acho que por causa dessa densidade de sal, né? Permitiu que não haja mais vida aí, peixe, qualquer coisa, nada. Nada. Mas tem uma razão, sabe? Porque diz que ele é morto. Ele recebe as águas do Jordão. O Jordão nasce no Monte Hermon. E o do Monte Hermon, o Jordão vai e forma o Mar da Galileia, que é um mar de água doce. Né? E depois que ele passa do Mar da Galileia, aí ele é que dá água para o Mar Morto. Só que aqui, ó, ele está recebendo, está dando. E aqui ele é morto porque ele não dá mais nada. Então o irmão Branham diz que vida eterna é viver para os outros. Para quem que ele vive? Para si próprio. Para si próprio. Então ele não dá, ele só recebe, só recebe, só recebe, só recebe. Ele nunca dá. E Jesus nos deu vida eterna para que nós pudéssemos transmitir a vida eterna. Como é que ele diz? De graça recebestes, de graças dai. Então, você vê que quando uma pessoa não tem nada para dar, e Jesus cobra isso, ele foi buscar na figueira fruto e não achou. Ela não tinha fruto para dar, ele disse, você está amaldiçoado. Então, o mar morto também não tem vida, porque ele não tem nada para dar para as pessoas. Não tem vida, né? Vida eterna é viver para os outros. Viver para os outros. E o mar morto, ele abriga debaixo de si, sabe o quê? Cidade de Sodoma. Está lá debaixo do mar morto. Então, você vê que tudo que tem por ali é morte. É morte, é morte, é morte. E nós precisamos aprender a essas coisas, né? Então, precisamos descer, e o Mar Morto está lá embaixo também. Então, Jesus desceu e veio a Jericó, que está próximo ali, e você observa que depois que ele foi a Jericó, havia em Jericó um homem pequeno que teve que olhar para baixo para ver Jesus, que Jesus ficou mais baixo do que ele, que era o Zaqueu. E quando Jesus vai na última ceia, ele disse, eu estou fazendo isso aqui para dar um exemplo para vocês, assim como eu vos dei o exemplo, para que assim como eu vos fiz, façais vós também. Então ele desceu um pouquinho mais ainda, deitou água numa bacia, e ele fez o trabalho mais baixo daqueles dias, que era o trabalho do lacaio. O lacaio, lavador de pés. Então, muita gente que não sabe o que é humildade, o que é descer, o que é sofrer ingratidão, o que é sofrer calúnia, o que é sofrer perseguição, e continuar lá embaixo, ele nunca vai ter possibilidade de subir. Então, vou falar assim, você é jovem, um jovem recém-casado, se você não descer e ser humilde, o seu casamento não permanece. Se você quiser um casamento e você for arrogante, pode ter certeza que o casamento quebra. Então precisa descer, precisa de sentar, precisa de conversar, precisa de abrir mão de certos princípios, de gosto que você tem, do pensamento que você tem, para se adequar. Então, isto tanto da mulher como do homem. A gente entende na vida assim que nós sempre somos chamados para descer, para a humildade, sabe? Para a compreensão, ou então você não consegue viver. Quem quer viver nesse mundo de maneira prepotente, arrogante, passando por cima, pode esperar que ele vai
terminar fracassado. É. E quem se humilha, Será Jesus exaltado. será exaltado. Então, todas estas coisas que a gente vê, elas apontam, elas têm um foco, sabe? Elas só apontam assim. Então, Jesus quer nos exaltar. Por isso, a igreja de Cristo, ela sempre foi humilhada, sempre foi perseguida, sempre foi mal entendida e sempre foi, de alguma maneira, encontrou um caminho para brilhar aqui embaixo. Nós estamos sendo chamados por Deus para isso. Então, a gente está falando aqui em coisas, parece que simples e banais aqui da vida, Que são fundamentais. e Né? todas elas São apontam para fundamentais, arrebatamento. Se não for assim, você não vai. Até você conhece na Bíblia que Deus exaltou um anjo acima de todos os anjos e colocou ele como uma pessoa brilhante, que é muito complicado. É muito complicado. O profeta diz assim: grande dificuldade tem tido o Senhor em encontrar um homem a quem ele possa usar e permanecer simples e humilde. A dificuldade de Deus. Deus teve dificuldade, pegou um anjo, projetou ele, daqui um pouco ele queria ser maior do que Deus. Então, quando você vê esse espírito, sabe, de achar que você é maior do que os outros, você entende que você está em perigo, está em problema. Porque esse é um espírito de exaltação, é um espírito... Porque as pessoas nos mandam aqui os comentários e falam: olha, esta live, estes cultos, o seu ministério, a sua vida tem sido bênção. Mas eu olho e disse: meu Deus, se Deus não nos ajudar aqui, as pessoas não recebem nada. Então não sou eu que estou produzindo nada, você não produz nada, ninguém produz nada. E tudo que o homem tentar produzir vai dar em exaltação. Então, se nós queremos arrebatamento, a primeira coisa que a gente precisa é lembrar disto. Paulo disse assim, ó: reduz o meu corpo à servidão. Olha, ele não disse assim: eu sou o grande apóstolo. Não. Eu reduzo o meu corpo à servidão para, depois de haver pregado a muitos, eu mesmo não ser rejeitado. Então, se nós não tivermos o cuidado, nós vamos acabar muitos pregadores. Que coisa triste, hein? Tinha até um pregador americano que disse que haverão tantos pastores no inferno, que haverá uma superlotação no inferno de pastores, que os pés ficarão para fora. Não deu nem para entrar todo mundo. Vai ficar uma superlotação que você já viu o ônibus lotado que gente anda pendurado do lado de fora? Vai ter daquele jeito no inferno, que não tem outro lugar para ir. Então, uma certa ocasião, no encontro de pastores que aconteceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu não me lembro o ano, mas eu fui convidado para dar uma palestra numa reunião interna para pastores e eu preguei uma mensagem. Essa palestra foi intitulada: o céu não foi feito para pastores. Porque eles se consideram acima. Você sabe quando é que uma pessoa se considera acima? Você viu o episódio que o Brasil viveu agora há pouco aí com a presidência da República? O presidente terminou na cadeia, um ex-presidente, uma outra de outro partido. Por quê? Porque o país tem uma lei. E eles se colocaram acima da lei, achando que eles poderiam passar. E é comum você ver pastores passar por cima da lei. Pregam para o povo que existe um limite, mas para eles não existe limite. Não existe. Então, eles parecem que eles têm uma imunidade parlamentar. Imunidade parlamentar, e aí tem uma imunidade pastoral. E isto não é verdade. Isso não é verdade. Deus julga um pastor, um sacerdote, sabe? Você ensina, e o profeta de Deus fez isto. Ele diz assim: se você não vive um sermão, então não pregue aquele sermão. Como é que eu vou falar para as pessoas beberem água se eu não bebo água? Como é que eu vou falar para as pessoas: olha, você não minta se eu sou um mentiroso?
Então, as coisas são assim. E quando você passa por cima da lei, acima da Bíblia, aí você tem uma ordem da igreja, mas você pode prestar atenção. Você fala para o povo, olha, assim você não pode conversar na hora do culto. Quantos pastores conversam na hora do culto? Aí vira para o outro, começa a conversar. Você não pode movimentar-se na igreja, senta aí, fica quieta, teu espírito daqui um pouco, aí vai para lá, levanta para cá. Então, tudo isso a gente vê que as pessoas pensam que estão acima da lei. Não é? Se eu chamar as pessoas para ser humilde e eu não for humilde, estou condenado a descer. Paulo evitava nisso, né? Falava que eu não quero de levar as pessoas a Cristo depois eu ser rejeitado, né? E tem uma expressão lá que a gente usa lá no Congo, né? Tem pessoas que se tornam carros de mão, né? Levam na construção, o carro de mão leva cimento, leva madeira, mas quando a construção acaba, o carro de mão fica lá de fora, recebendo chuva. Então, Deus, quando coloca um servo de Deus, assim, aqueles que ensinam, mas não praticam, são aqueles que levam as pessoas a Cristo, à perfeição, mas eles mesmos no final vão ficar fora. Sabe o que você está vendo aqui? Tem uma laje aqui, ó. Para essa laje existir, você não estava aqui quando nós estávamos construindo, mas isso aqui, ó, ficou cheio de pau. Chama-se escoramento. Hoje eles usam até ferro. Hoje madeira hoje é uma coisa rara, né? Para não haver desmatamento, então estão usando hoje, você já aluga, chama-se escoramento. Mas aqui ainda foi de madeira. Então você não pode imaginar a quantidade de pau que tinha aqui para escorar essa laje. Só que depois, aquilo que serviu para escorar é tirado, jogado fora. Não existe mais nenhum pau daquilo. E assim como muitos servos de Deus, né? Então, assim, a construção é assim, você vê que há pessoas que vêm para a igreja, mesmo o pastor serve para escorar, sabe? Sustentar aquilo. Daqui um pouco, aqui, nós estamos debaixo, cadê o pau? Então, o povo vai, se a gente não tomar cuidado, a gente fica. Fica. E tem uma expressão de Paulo que deveria estar no coração de todo mundo, de todo crente. Ninguém pense de mim mais do que eu sou. O que eu sou? Eu sou um servo de Cristo. O que eu sou? Eu sou um pecador que foi redimido pela graça. Qual é a diferença existente entre mim e um irmão? Nenhuma. Nós todos viemos do pecado. Todos fomos pecadores. Todos precisamos de nos arrepender. Agora, só porque eu virei pastor, eu sou maior do que o irmão? Não. Aliás, menor do que os irmãos, né? É porque são foi servos. Colocado servo, né? Para servir. Então, tudo que você olhar aqui só tem uma reflexão, né? O próprio Deus mostrou isso para a gente. Ele se fez servo. Ele veio aqui, Jesus disse assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ele não somente, ele serviu de exemplo para nós, é nosso exemplo, ele nos serviu dando a sua vida. Então, todas estas coisas nos mostram, olha, se você que está em casa, nos assistindo, se você já pensou em céu, em arrebatamento, pense em ser humilde. Pense em descer pode se humilhar. E ninguém é melhor do que ninguém. Isto é a verdade. Se você carregar isso no seu coração, e foi o sentimento que o profeta William Branham teve, desejou passar isso para nós, sabe assim, quando você vê um irmão que tem uma falha e você não tem aquela falha, você vai falar daquele irmão. E o profeta de Deus disse, agora eu queria só lembrar disso, será que linguarudo entra no céu? Não, você vê delator de irmão, pessoas que vivem delatando irmãos, ele tem uma função, ele pode ser até um eleito, um predestinado, mas ele vai pagar. Do jeito que o José falava mal dos irmãos dele para o pai dele, foi parar no fundo da cadeia. Deus teve que corrigir isso, trabalhar isso para poder chegar à perfeição. Chegar lá. Então eu acho que a perfeição não é deixar de fumar, beber, prostituir, tudo isso faz parte.
Mas você chegar à perfeição, Tiago disse, é o quê? É aquele que sabe fechar a boca, né? Ah, Sabe? mas não é fechar a boca para Refrear a comer, não, sua né? língua. Não é fechar a boca para comer, não, né? E se você falar em fechar a boca para comer, você está mexendo com o irmão Carlos Barbalho, lá do outro lado. Tem uma turminha aí que não fecha a boca de jeito nenhum, né? Você também anda com a boca bem aberta, Vudir. Mas mais controlado, um pouquinho controlado. Olha, gente, que vocês estão assistindo, de um ano para cá só engordou 13 quilos só. Eu acho que parece que a boca não estava fechada, não, viu? Ai. Mas olha, Tiago disse: o varão que refrear sua língua é varão perfeito. Quem não sabe refrear a língua, conversa demais, acaba dando bom dia a cavalo. E a gente é tentado a isso, viu? Eu ontem estava aqui refletindo exatamente sobre isso. Nós falamos ontem. Você é provocado por uma circunstância para falar do outro. Isso. E aí você tem que parar e dizer, olha, eu não sou dono do céu, eu não sou dono da graça, este irmão aqui tem essa falha, o meu dever é orar por ele e ele orar por mim. Então, quando a gente faz isso, a gente baixa para o mesmo nível. Eu sou pecador e ele pecador. Eu preciso de Deus, ele precisa de Deus. Ele precisa de mim e eu preciso dele. Todos nós estamos aqui nessa situação. Então, há muitas coisas que às vezes você discorda de uma pessoa, que você não vê, e a gente precisa ser, sabe, com relação à fé, ser muito honesto. Eu sou uma pessoa que eu tenho um caminho aqui, ó. Eu tenho uma visão a respeito da Bíblia e da mensagem. Se, na verdade, aquilo que eu estou crendo, que estou vivendo, que eu estou ensinando, bater de frente com alguém, sabe? E as pessoas, aquilo pode até ofender as pessoas, eu tenho que olhar se eu estou correto, porque há muita falta de sinceridade. Há muita falta de sinceridade. Por exemplo, eu ontem disse, sabe, eu creio que Deus mandou um profeta. Se eu creio que Deus mandou um profeta, e eu entendo o que é o ministério de um profeta, eu não posso ficar procurando pontinhas para poder, sabe, porque eu tinha um ensinamento denominacional ou uma visão a respeito de determinado assunto. E são coisas assim, por exemplo, o irmão Brana tinha 2 crucifixos no tabernáculo Brana. Quando eu nasci numa igreja evangélica. Esta igreja evangélica pregava quanto mais de escultura. E quando você vê um quadro desse, você é a primeira coisa, mas isso está errado. Mas escuta aí, mas o que é que a Bíblia proibiu? Quando a Bíblia falava, inclusive, viu, todos, quando a Bíblia falava sobre os ídolos, nós tivemos lá na Jordânia, tivemos lá, descemos para Petra lá, pedaço de barro cortado ali numa rocha ali, você pode pegar. O artífice e quem fazia aqueles ídolos, era um ídolo. Você pega aí na mitologia, tudo face de monstro, sabe? Não era nem semelhança de homens, como a Igreja Católica fez a Aparecida, tem o Padre Cis, que é a semelhança de um homem que viveu aqui, e que, na verdade, qualquer um que for adorar aqui está errado. E aí nós temos hoje, na era moderna, muito mais do que simplesmente o artífice, temos o fotógrafo, que para tirar fotografia não precisa de máquina hoje, um celular. Então, você tem fotografias de pessoas que podem ser ídolos. Então, aí nós temos um questionamento sobre a fotografia de Jesus e a fotografia do profeta que está ali na plataforma. Por que aquelas fotografias estão ali? Sabe? O que aquilo é a representação? Olha, primeiro, a gente está falando que nós estamos vivendo no terceiro êxodo, que Deus mandou um profeta e a coluna de fogo que estava sobre Moisés veio também para nos tirar fora para o arrebatamento. Esta é a razão que aquela fotografia está ali, para mostrar a vindicação da coluna de fogo sobre o ministério de um homem. Isso. Não é para ninguém adorar. Não. Então, não passa de uma fotografia.
A gente tem que ver isso. Agora, segundo passo. Do outro lado tem uma fotografia de Jesus. Por que que ela está ali no púlpito? Por uma razão simples. Porque aquele profeta, da mensagem, a gente não pode tampar o sol com uma peneira. Na mensagem, como o anjo veio a mim em sua comissão, o irmão Branham disse assim, que ele disse, eu coloquei esta fotografia em todos os meus livros, os livros que ele publicou, Jesus Cristo mesmo ontem, hoje, eternamente, todos os livros de cura, todas as coisas. E ele disse, eu tenho uma na parede da minha casa. E ele disse assim, sabe? Ele disse, eu coloquei ela para ficar olhando para mim. Mas por que que ele tinha aquele apego? Mas ele disse que aquela fotografia que está pintada por Huffman ali, não é o retrato de Jesus Cristo. Mas ele disse, é o que mais se assemelha. Por quê? Porque ele era um vidente, ele viu Jesus várias vezes. Ele disse, eu não gosto dessas que pintou Salmão, falou o nome do homem lá. Disse, mas esta aqui, ó, essa aqui é a que mais se assemelha ao que ele é. Disse, porque, na verdade, se homem nenhum tinha condição de pintar, porque ele disse, primeiro, se ele abrisse a boca para falar, o mundo acabaria. Então, mas ele disse que o Huffman foi inspirado para fazer aquela fotografia porque é a que mais se assemelha. Então, a gente tem ali apenas uma fotografia de algo que se aproxima, até de alguma maneira mata a curiosidade das pessoas. Né? E como ele viu Jesus. Agora, eu pegar uma citação ou outra citação para poder desvirtuar isso, para poder, não, porque a gente está causando escândalo, sabe? Porque tem gente que está causando escândalo. Aí ele teve um irmão que disse que um pregador lá da África esteve no Brasil e chegou num púlpito da mensagem, só tinha uma fotografia do profeta. Eu sou assim, bem claro. Só tinha uma fotografia do profeta. Ele falou, cadê a fotografia do meu Jesus? Eu não tenho que prestar homenagem àquela fotografia. Eu vi um pastor fazer continência para aquilo, eu já vi gente. Mas eu acho que isso é da pessoa. Eu não tenho que adorar aquilo, não tenho que fazer continência. Eu tenho que viver uma vida que honra a Jesus. E de forma que essas fotografias estão aí no meu púlpito por muitos e muitos anos e nunca ninguém adorou isso. E nunca ensinei isso como doutrina também. É uma questão de estar. E eu não tinha igreja que eu não tinha fotografia, sabe? Aí eu se for para tirar a de Jesus, eu tiro a do profeta também, que é muito menor do que eu não tenho que deixar um profeta que é maior. Então, para mim, eu não tenho apego a isso, mas eu não tenho que esconder isso, sabe? Para poder ganhar alguém, e aí alguém... Eu ganhei alguém numa certa ocasião, eu ganhei um irmão, veio através de um programa de rádio, um irmão, e este irmão, meu amigo, quando veio um cântico que tinha a fotografia de Jesus no cântico, não é na parede da igreja, para você ver que aquilo fica lá dentro da pessoa. A primeira coisa que ele fez foi rasgar a página do cântico. Isso é muitos. Rasgar a página para tirar a fotografia de Jesus, porque, mas será que ele vai adorar aquilo? Então, ou venerar aquilo. Então, na verdade, quem não tem a capacidade de ver uma fotografia numa parede e respeitar aquilo e olhar aquilo, é porque lá dentro tem certos princípios e certas coisas que é dele, que ele acha que ele é mais santo e mais espiritual do que os outros. Tem que abrir mão, né? E tudo. Então, a gente entende, precisa de encontrar o lugar para tudo, né? Falando de escândalo também, a vida de Jesus aqui na Terra foi escândalo, né? Quem podia, as pessoas olhavam, quem andava ao redor de Jesus era ladrão, prostituta. Isso já era um escândalo para as famílias bem ricas, famílias bem estabelecidas daquela época. E Jesus, durante toda a sua vida, as pregações dele causavam escândalo. Como assim? Beber o sangue dele, comer a carne dele, era escândalo. Mas mesmo assim, aqueles que eram predestinados, de alguma maneira, entendiam e passavam por cima disso. E todos nós, quando saímos das denominações, viemos na mensagem, a gente fica assim, mas por que isso? Por que isso?
Mas basta umas simples explicações, você passa por cima de qualquer coisa, mas que agora se torna algo, não, para não escandalizar os irmãos, vamos tirar isso, vamos tirar isso. Isso é porque Aí virou. O Brasil tem um princípio, porque nos Estados Unidos não tem isso. As igrejas evangélicas é comum você ver cruz, você ver crucifixo, nas igrejas evangélicas, agora no Brasil, porque o Brasil é um país católico, para fazer a diferença do catolicismo, então tem que tirar isso para você fazer. Há uma outra coisa, né, que é bem interessante nesse assunto ainda, falando sobre fazer imagem de escultura, porque lá era imagem mesmo, não era fotografia. Você tem o capítulo 20 do Êxodo falando sobre isso, mas logo na frente você tem Deus mandando Moisés fazer 2 querubins. Aí sim era escultura. Agora, escuta, Que contradição, que né? contradição. E para que aqueles querubins estavam lá? Era para o povo adorar? Não. Não. Mas saber que Deus habita entre os querubins, então essas coisas ficam muito simples. Então, a gente não pode não ser sincero. A gente tem que descer, abrir mão do que a gente pensa, do que a gente acha, para as realidades da Bíblia. Olha, aqui não faça imagem, aqui faça 2 querubins, 2 anjos. E os anjos eram enormes, 6 metros de comprimento cada um, de altura. Então você presta atenção que as pessoas ficam, às vezes, coando mosquito e engolindo camelo, né? O que nós precisamos mesmo é de descer, é ter uma vida humilde e honre a Jesus. Mas aqui nós temos já, 400 e tantas pessoas aí e nos acompanhando. E quantos likes, tudo? Nós temos 310, olha aí, ó. Por favor, você que está em casa, que ainda não deu o seu like, se você está sendo ajudado, abençoado, por favor, deixe o seu like. E se você ainda não se inscreveu no canal da Fé Perfeita, por favor, faça a sua inscrição, acione o sininho para receber as notificações. Haverá culto hoje à noite, às 19h30, e cada culto, cada evento, cada palestra, cada lançamento que nós vamos ter, inclusive vamos começar a partir do próximo mês, trabalhar um assunto aqui sobre a questão da nossa mudança, né? Nós vamos ter aí a mudança do nosso canal. Estas lives vão ser feitas não mais no canal da Fé Perfeita, a partir do próximo mês de setembro, né? E vão ser feitas no... você já pode, inclusive, se inscrever lá no canal Pastor César Augusto. É no YouTube mesmo, Pastor César Augusto, vai e se inscreva lá, porque essas lives serão transmitidas pelo canal Pastor César Augusto e o canal Fé Perfeita. Vai se inscrevendo lá, viu? Vai escrevendo para receber as notificações a partir do próximo mês. Esse mês ainda estamos fazendo aqui e vamos começar a trabalhar esse assunto. E esse canal vai ter um lançamento aí dedicado a palestras, a entrevistas, a hinos, né, que nós vamos lançar aqui. Então, vá se acostumando que as lives, não, os cultos vão continuar no canal Fé Perfeita, mas as lives vão para o canal do pastor César Augusto. Mas tá bom, aumentou os likes lá, tudo. Vamos ver se eu pedir ali se o povo está me seguindo. Olha, está aumentando, muito obrigado, Deus abençoe vocês. E nós vamos aí para nossos hinos, enquanto isso você vai dando seu like aí. Nós vamos ter a irmã lá de Chapecó, é a mãe da irmã Janete, é? Ela falou ontem, né? Foi. Então pronto, uma irmã lá do campo do pastor Febrônio, com a sua neta, que está sempre cantando para nós aqui. Deus abençoe ricamente vocês. Bom dia, sou a irmã Sofia, nós somos o Ministério do Pastor Febrônio, aqui de Chapecó. Vou cantar mais um hino com a minha nona Neide. Deus abençoe a todos. Ter bastante dinheiro, ser um grande milionário, morar em uma mansão, sem ter a felicidade. É melhor morar numa choupana,
Muito obrigado, minha irmã. Deus abençoe vocês aí de Chapecó, pastor Febrônio e todo o seu povo aí. Muito bem. O que nós temos aí agora? Nós temos agora... Eita, agora vamos para Manaus. Agora vamos para Manaus. Lá a sobrinha do irmão Odivaldo tocando o violino para nós aí. Eu vou falar isso. Muito obrigado, muito obrigado. Me esqueci o nome da garota agora, como é que é tudo aí? Não, tá, só mandou salve pra lá e mandou o nome dela também. Não mandou o nome não, né? Pois é. Mas é assim mesmo, é lá de Manaus, a garota que tocou para nós o violino aí. Agora nós vamos ter aí... essa aí é da família do irmão Ezequiel Guedes, não é? É o Lucas e a menina, como chama? Isabelle, muito bem. Só tem uma coisa, viu, irmão Túlio? Estão devendo uma visita para nós aqui faz tempo, viu? Conhecer e conhece o mundo todo, é Estados Unidos, não sei mais aonde, mas João Pessoa garante que não conhece. Aonde o sol nasce primeiro. É onde o sol nasce primeiro, tá vendo? Estão devendo. Mas vamos ouvir aí o Lucas e a Isabelle. Bom dia, pastor César, bom dia, equipe Fé Perfeita. A gente está passando aqui para cantar um de louvor ao Senhor. E também eu quero agradecer muito ao pastor César, a equipe Fé Perfeita, que estão ajudando a noiva do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe ricamente o pastor César e a equipe Fé Perfeita. E que um dia possamos nos encontrar no céu. Deus abençoe e agora vamos cantar o hino. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração pra prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme,
ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando o sangue de Jesus, encontrará em ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Amém e um grande shalom Shalom. a todos. Obrigado, Lucas. Obrigado, Isabela. Agora só tem uma coisa, né, Túlio? O Lucas ganhou aqui da Fé Perfeita. Foi uma Bíblia, foi? Uma Bíblia pequenininha. Agora tem uma Bíblia dessa aqui, ó. Dessa aqui, Lucas, ó. Sábado agora, dia 15 de agosto, nós vamos ter a live com os jovens aí e vamos ter uma premiação, que é até engraçado, né? Será que a premiação fala de arrebatamento também? Fala. Tem que falar, né? Lá no céu também vamos ter que ser premiado lá também, Isso. né? Haverá lá o tribunal de Cristo, cada um será julgado e receberá segundo seu trabalho, né? Muito bem. Até isso nós vamos ver aí. Então tá bom, nós temos aí esse cântico bonito da Isabela e o Lucas tocando ali, muito bom. E agora acabou os hinos? Então agora nós vamos para aí as saudações e para as perguntas, não é? Irmã Severina Bastos, Deus continue abençoando o pastor César e toda a equipe Fé Perfeita. Essas lives têm sido uma bênção em nossas vidas, um verdadeiro alimento para as nossas almas. O irmão Saulo José, tenho visto minhas falhas e quero acertar, pois isto tem me deixado assim. Peço oração, quero saúde, paz e um bom testemunho no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmão Saulo. Irmã Nena, estou aprendendo muito nos seus vídeos, mas me tire uma dúvida. Existe predestinação, destino, ou nós, o que fazemos com o nosso destino? Não, irmã. A Bíblia é muito clara e precisa, irmã, de que nós somos predestinados antes da fundação do mundo. A predestinação é algo que você não pode fugir. Nada que está no seu caminho veio a não ser por predestinação. Deus sabe que você suportaria os problemas que você tem, que você teria a fé que você tem, e Deus sabe também que você se submeteria a Ele por predestinação também. Aliás, o coração do predestinado já clama por isto, né? Você vai sempre clamar por alcançar este destino eterno. Porque o outro lado daqueles que defendem que nós não somos predestinados, que Deus nos deu o livre-arbítrio, você pode pegar e olhar que as nossas escolhas feitas pelo livre-arbítrio, elas só nos levam para as coisas erradas. A maior parte das decisões das nossas vidas, porque temos o direito e o poder para decidir, nós fazemos muitas coisas que são erradas. Jesus disse, nos ensinou, que nós deveríamos fazer a vontade de Deus, não era a nossa vontade, seja feita a tua vontade. Então, quando você vê uma pessoa que nasceu de novo, ele já sabe que a vontade dele leva para o mal. Isso. Foi a escolha de Eva e de Adão, não é? Então você vai ter que decidir entregar a sua vida, como diz o irmão Dier. Conhece o irmão Dier? Ele diz abandonar a vida. É entregar a vida para Deus. Se abandonar. Se abandonar, não. É entregar para Deus a vida e Deus vai conduzir em todas as coisas, né? Muito bem. Reni, música aí, né? Shalom, se o senhor souber, por favor, me responda. Como vai ser na nova morada no céu? Quantas pessoas vão morar na mesma casa? Muito obrigada, Deus te abençoe, irmã. Olha como é que vai ser
eu não sei, você vai se reunir com sua família, não é? Sua família, quantas moradas, quantas pessoas, eu francamente não sei. Sei que não vai haver lá uma favela, não, nem gente amontoada em cima do outro, não. As pessoas perderam o hábito de pedir a bênção aos pais, mas eu acho muito válido. O senhor acha também? Sim. Ensino aos meus filhos, ensinei aos meus filhos, aos meus netos, sempre chegar, me pedir a bênção. E eu vou a muitos lugares que muitas pessoas, por exemplo, o estado de Goiás tem esse costume. Você vê irmãs e irmãos já idosos, vêm a mim com respeito e dá bênção, pastor. Eles tinham respeito, inclusive no catolicismo eles ensinavam também, as pessoas pediam a bênção para os padres. Os mais velhos, né? Lá, e os mais velhos também, né? Lá em Goiás tem muito disso, das pessoas virem pedir bênção. E eu sou goiano, trouxe isso de berço e acho muito válido. Nunca aceitei um filho me chamar de você, não é? Meus filhos me chamam de senhor, meus netos me chamam de senhor, e eu sempre me dirijo às pessoas mais idosas também, chamando de senhor. E assim precisa ser, a pessoa precisa aprender a ter respeito, não é? Hoje essa liberdade de um filho chamar o pai de você, daqui um pouco é igual. Então, não é só o pai, estão chamando Deus, chamando Jesus de você também. Né? Isso também. Tem tantos hinos aí que diz, você Deus, você Jesus. Isso é uma coisa, né? Viveca Ribeiro, olha só, irmã Viveca, Deus abençoe. Agradeço a Deus por mais um ano que Ele concedeu hoje ao meu esposo, irmão Paulo Ribeiro. Olha, irmão Paulo, Deus abençoe você aí. Deus abençoe, irmã Viveca. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe a vida de vocês. Irmão Paulo é sempre uma ajuda quando a gente precisa estar sempre pronto lá em Recife. Janete Martinelli. Bom dia, irmãos da equipe Fé Perfeita. Antes eu acordava tarde, mas depois da pandemia e dessas lives eu levanto cedo. Faço minhas coisas para depois assistir na live numa boa. Olha que coisa boa. Deus abençoe, irmã Janete. Marcos, sobre que circunstância um irmão pode ser proibido de assistir os cultos? Que circunstância um irmão pode ser proibido de assistir o culto? Qual a circunstância, irmão Dia? Acho que quando entrega a Satanás, né? Mesmo assim, ele está livre para vir assistir. Se ele quiser entrar na igreja e assistir o culto como qualquer pessoa, aqui na igreja as portas estão abertas para todos que desejam entrar. Nunca fechei a porta para ninguém. Marlene Lopes, um grande shalom a todos os irmãos, que Deus abençoe ricamente o pastor, sua família, seu ministério e todos os meninos aí do estúdio, sempre acompanhando em Medina, Minas Gerais. Maria de Fátima, bom dia, pastor César, sou de Caruaru. Opa, vamos chegar em Caruaru. Olha quem chegou aí, Peta Caseiro. Estou até sabendo que o senhor me fez aquele favor que o senhor disse que ia fazer lá em Goiânia ontem, viu, irmão Zé Maria? Estou sabendo já, viu? Deus abençoe. Aqui, como é que é? Shalom aos irmãos Fé Perfeita, José Maria em Brasabrantes. Muito obrigado aí, irmão Zé Maria e família toda aí, a irmã Nair, a irmã Rose, as filhas, os genros. Deus abençoe vocês. A irmã Edna Ferreira e família de Porongatu, Goiás. Esses aí estão me devendo umas pamonhas. Deus abençoe vocês. Edilson Meanda, bom dia, pastor, e a todos os irmãos, um grande abraço, Deus abençoe aqui de Registro, São Paulo, Deus abençoe a todos aí. Irmão Weber Silva, de Goiânia, Weber Silva, deve ser, de Goiânia, shalom, pastor César Augusto e todos os eleitos. Daléia Regina e Antônio César, Deus abençoe a todos os nossos irmãos da Fé Perfeita. O irmão Die, aí de Porto Alegre, da igreja do pastor Alberi Bueno, Maria Medeiros. Deus, shalom, pastor César, seja bem-vindo em nossos lares. Obrigado, irmã Maria. Adonis de Brito,
essa tese de que a serpente possuiu Eva, e essa tese, não se trata de tese, irmão. Se trata de uma revelação, muito mais do que uma tese. Se trata da abertura da palavra de Deus revelada por um profeta que assistiu todo o desenrolar da cena do Éden e depois confirmou com a Bíblia Sagrada. E aí derruba este pensamento de ser tese, porque simples perguntas assim: se o pecado foi comer uma fruta, por que Deus não aceitou o sacrifício de Caim, que foi fruto, e preferiu o sangue da ovelha de Abel? Segue-se. De onde se originaram, se todos descenderam de Adão e de Eva, de onde foram os originários, os gigantes? Como é que eles entraram em evidência? Se é apenas uma tese, por que Jesus não veio pelo contato físico de um homem com uma mulher e teve que vir num nascimento virginal? Então, estas perguntas, por si só, já explicam o mistério da semente da serpente. Só por isso aí. Ana Carolina, Deus perdoa nosso passado, mas temos que pagar o preço do que nós fizemos ou não? Muitas coisas, sim, principalmente quando plantamos, e aí vamos ter que ter uma colheita, não é? Dorvalina Carmo, gostaria que o senhor explicasse Daniel capítulo 9, que fale sobre as 70 semanas. Olha, as 70 semanas são período de tempo que Deus destinou aos judeus. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, falando com Daniel, que era o povo judeu. Estas 70 semanas, em Daniel 9, foi dividida em 3 partes. A primeira, 7 anos ou 7 semanas de anos para a reconstrução dos muros e do templo. Depois, mais 62 semanas até a vinda do Messias. E, quando o Messias viesse, então seria a última das 70 semanas, então nós teríamos esta semana partida no meio. Esta semana foi partida no meio e você tem Cristo cumprindo 3 dias e meio. A semana são 7 dias, uma semana de 7 dias representam 7 anos. Então você tem 3 anos e meio, que é o período do ministério de Cristo, quando o sacrifício é cessado, e então restam 3 anos e meio para fechar a semana. Entre estes 3 anos e meio que Cristo cumpriu e a última parte desta semana, se estabeleceu entre uma e outra 7 eras da igreja, representadas pelas 7 igrejas do Apocalipse. Então você tem 7 igrejas, 7 eras para os gentios, que somos nós, e 70 semanas para os judeus. Norma Cristina, pastor César, só gratidão por Deus ter me dado o prazer de conhecer a família Fé Perfeita nesses tempos difíceis, tem me fortalecido muito, que Deus abençoe a todos. Obrigado, irmã Norma. Gideone Cruz, shalom, pastor César, mande um Deus abençoe para minha tia Tereza de Vilhena, em Rondônia, ela está na audiência. Deus abençoe, um grande shalom, irmã Tereza, não é? Erinalda Celestino, palavras ditas com simplicidade, clareza e, acima de tudo, com profundidade, um verdadeiro aprendizado para a noiva de Cristo. Obrigado, irmã Erinalda, Deus abençoe seu ministério. Letícia Marcela, essa aí eu batizei ela domingo. Esta aí foi batizada. É ela mesmo? De Candeias? Ela está lá em Candeias com o irmão Olivando. Ah, sim. Ela foi ela, irmão Olivando e a irmã Maria, é a neta da irmã Luciana. Marcos Lima, você conhece o irmão Marcos Lima? Conhece? Obrigado. Lembrando aos irmãos que amanhã teremos culto de Santa Ceia
em Natal, Rio Grande do Norte. Esse Marcos Lima é chamado de Marquinhos, porque quando ele veio para a igreja, ele era bem magrinho e orelhudo. Aí ficou chamado de Marquinhos, mas agora já está gordinho, né? É Marcos Lima, né? Irmão José Marcos, irmã Karine Medeiros, bom dia, pastor César, irmão Die. Domingo meu marido vai se batizar. Eita, olha que felicidade. Amém. Estamos muito felizes, eu também, viu? Deus abençoe, irmã Karine. Marcelo Martins, se Deus não faz acepção de pessoas, por que a predestinação? Deus seria injusto? Mas Deus é justo? Não, irmão Marcelo. Como é que um pobre pecador, como disse Paulo, como é que o barro vai dizer ao oleiro, por que me fizestes assim? Não tem poder o barro, o oleiro para fazer do barro vaso de honra e vaso para desonra? Será que não dá para entender que Deus é soberano, que Ele não deve nenhuma explicação a mim e a você? Deveríamos estar felizes, jubilosos de ter Ele nos conhecido e nos predestinado. Agora, se Ele predestinou outros porque Ele anteviu que aquela pessoa deveria cumprir aquele papel, vamos ser felizes e agradecer a Deus pela nossa predestinação. João Gomes, essas lives são uma bênção na casa da gente. Quem está mandando um shalom é o Kevlin de João Alfredo. Opa, vamos estar sexta-feira, se Deus quiser, em João Alfredo. Se Deus permitir. Patrício Teixeira, pastor César, o que o senhor diz a respeito de mulheres trabalharem fora de casa para ficarem bem financeiramente? Olha, irmão, é o seguinte, quem manda na casa das pessoas são as pessoas. Se uma mulher é casada e o marido dela consentiu que ela fosse trabalhar fora, quem sou eu para entrar entre marido e mulher? Decisão de casal é decisão de casal. A gente tem que aprender a respeitar. Agora, qualquer mulher sensata que está me assistindo nesta hora sabe que uma mulher fora de casa, e esse marido também, ela vai receber cantadas, ela vai ser exposta. Até teve uma matéria, irmão Die, que a revista Veja publicou alguns anos atrás, por que tanto adultério e tanto divórcio? E a razão foi essa aí, ó. Diz porque essas mulheres saíram para trabalhar fora e conheceram homens mais interessantes do que seus maridos. Então, quem bota uma mulher para trabalhar fora apenas por causa de dinheiro, ele está se expondo a essa situação. Estou dizendo que todas vão chegar a essa situação. Mas essa é uma condição do casal decidir. Por exemplo, o irmão Brana permitiu que a esposa dele fosse trabalhar numa fábrica de costura para ajudar ele a pagar as contas, porque ele estava endividado. Não era para ficar rico, mas para pagar as contas. É uma circunstância. Então, quem decide isso é o casal. Tem que ver o motivo e o objetivo por que aquela mulher está trabalhando fora. Rosângela Laura, pastor César, é errado querer tirar o nome do pai do registro de nascimento de um pai que nunca conhecemos e nunca foi presente na vida de um filho, apenas registrou, mas não conhece. Que coisa triste, né? Um pai, eu não tiraria, porque você, afinal de contas, ele é o pai biológico, é uma questão apenas de registro. O que a gente precisa de tirar, sabe, é do coração qualquer ressentimento, qualquer mágoa, e ter misericórdia e orar pela vida de um pai que não soube ser pai para o seu filho, apenas criou e jogou no mundo, né? Gerou e jogou aí, né? É isso que precisa de ser feito. Se você incentivar isso, seu filho vai ser revoltado com o pai. Também. Jerry Batista, minha filha Alice, de 8 anos, quer saber o que são as 7 eras. Olha, eu vou falar de maneira bem simples, irmão Jerry, para sua filha Alice entender. 7 eras são 7 períodos. Estes 7 períodos, eles estão representados nas 7 igrejas que se encontram no capítulo 2 e 3 do livro do Apocalipse. Deus estabeleceu um curso, um período de tempo, e dividiu em 7.
E aí ficou 7 eras. Cíntia Raíssa, lembro quando lhe assistia na TV há anos atrás e entendia as escrituras claramente com seus estudos. Obrigado, irmã Raíssa, Cíntia Raíssa. Agora nós vamos para os pedidos de oração. Maria Glória, Saulo José, Miriam Lima, Camila Silva e família, Verônica e família, Marcos e família, Alano Silva e família, Duda Nona e família, Sirlene, Maria Santana, Esther, Solange, Helenildo, Elizabeth Alves, Sinara Medeiros e família, Nádia Rossoni e família, Souza Cris e família, Ridete Maria, Adalete Alves e Tânia, Rosália Maria e família, Maristela Moraes e família, Anita Colasso, Vânia Lima, Erickson Inácio, Carla Lorena, Lúcia Maria Cruz, Neozelaine e família. Esse agora eu tive que dobrar a língua, viu? Esse é um nome que eu nunca tinha, Neozelaine, né? Mas vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a oportunidade que nós temos de falar com Deus. Hã? Pastor Márcio da Gama, lá em Portugal, assistindo e participando conosco no finalzinho aí. Deus te abençoe, um forte abraço e abraço do pastor Márcio a todos os nossos irmãos aí nos acompanhando. Vamos ter nosso momento de oração e vamos falar com Deus. Feche os seus olhos, disse o profeta, o maior privilégio que um homem tem é de falar com Deus. Fechar os olhos, abrir a boca e dizer: Pai, somos teus filhos, precisamos tanto do Senhor, não nos deixes só nenhum momento. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Não é nada para ti enviar a tua palavra, falar a tua palavra, ordenar aos demônios e às doenças e às opressões para deixar e abandonar o corpo das pessoas. E eu oro que o Senhor responda o clamor e o pedido de cada um destes nomes que foram citados e de tantos outros que os nomes não foram citados aqui, mas que estão atrás de receber do Senhor algum benefício. Nós não merecemos, mas o Senhor, que é riquíssimo em misericórdia, se compadeça de nós e cure os enfermos e liberte os oprimidos e solucione os problemas e entra nestas famílias e muda quadros na vida das pessoas. E como nós tivemos ontem, aquele senhor, aquela pessoa que disse: quero dar minha vida. Se tem alguém desejando entregar a vida ao Senhor para ser perdoado, ser salvo, faça isto, Pai, e ajude esta pessoa com o perdão. Em nome de Jesus Cristo, peço que o Senhor conduza nossos passos hoje, que possamos ser hoje melhores cristãos do que fomos ontem. Pedimos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, você que está em casa, convidamos você para participar do nosso culto de oração hoje às 7h30 aqui em João Pessoa. E amanhã, lembrando, teremos Santa Ceia na cidade de Natal. E quinta-feira estaremos, se o Senhor permitir, em Maceió para um culto de Santa Ceia. Sexta-feira estarei em João Alfredo também para culto de Santa Ceia. Meu abraço a todos vocês, um grande shalom. Deus vos abençoe.